Olá, tudo bem? Eu quero trazer aqui uma explicação teológica bíblica sobre a frase do Marco Feliciano que causou uma repercussão nacional, tendo como os principais acusadores os ativistas gays. A frase todo mundo já conhece. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. O Marco Feliciano escreveu essa frase quando estava dando um estudo sobre teologia no Twitter e a imprensa pegou esse trecho para acusá-lo de racismo. Primeiro que essa frase não tem nenhuma conotação racista. Isso já foi declarado até mesmo pelas autoridades. Mas vamos explicar o que é que o Marco Feliciano quis dizer. Existem duas vertentes que explicam o sofrimento da África. Duas vertentes. Uma é a histórica e a outra é a teológica. A histórica todo mundo já conhece. A história do neocolonialismo europeu que invadiu a África, fez dos africanos escravos e aquilo que vocês todos já conhecem no campo histórico. Mas eu quero falar aqui sobre o campo teológico. Dentro da teologia existem também algumas vertentes que explicam o sofrimento do povo africano. E uma das vertentes é essa que eu vou explicar aqui para vocês. Quando o Marco Feliciano falou sobre Noé, a Bíblia Sagrada, em Gênesis, o capítulo de número 9, a partir do versículo 20, traz toda a história. Nós vamos ler apenas o versículo 25, que é o versículo da maldição. Diz assim: E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Pois bem, a história é muito fácil de se entender. O povo que está fazendo tempestade em copo de água. Noé cuidava, tinha uma vinha, cuidava da sua vinha. Ele se descuidou, bebeu o vinho de uma forma exagerada, foi para a sua tenda tomando vinho, ficou bêbado e diz a Bíblia que ele se descobriu, ou seja, ficou nu. Um dos seus filhos, chamado Cã, viu a nudez do seu pai, contou para os seus irmãos. Quando Noé despertou daquele desequilíbrio, os seus irmãos então contaram o que Cã havia lhe feito. Até aí é tudo muito fácil para se entender. Quando Noé ficou sabendo o que Cã havia lhe feito, ele então lançou a maldição, que é o versículo que nós acabamos de ler. O que ele quis dizer para Cã? A partir de agora, a sua descendência será amaldiçoada, será escrava da descendência dos seus irmãos. A partir daquele momento. E Noé usou quem para fazer essa maldição? Usou o seu neto, Canaã, que era o filho de Cã. Bom, até aí, tudo fácil de se entender. A nação começou a crescer, começou a povoar. O povo esqueceu de Deus, tornou-se egocêntrico e começou a construir edificações extraordinárias. Quando Deus percebeu que o povo estava egocêntrico e queria construir uma torre gigantesca, a chamada Torre de Babel, Deus então entrou em ação e diz o seguinte: já que esse povo fala uma língua só e está querendo se vangloriar com edificações gigantescas, eu vou jogar no meio desse povo aí, eu vou distribuir línguas diferentes para eles se confundirem. E foi isso que Deus fez. Olha aí a origem das línguas. Então Deus distribuiu entre aquele povo várias línguas diferentes e o povo começou então a se espalhar. Começou a se espalhar. E quando eles começaram a se espalhar, os descendentes de Cã foram para uma região e eles receberam o nome de Cananitas. Os Cananitas. Era uma nação desgraçada. Tudo que não prestava atingia aquele povo. Era fome,
pestes, guerras, doenças, misérias. Constantemente eles estavam em guerras com outras nações e só perdiam. Constantemente eles eram feitos escravos de outras nações. Olha aí a maldição se cumprindo. E alguém pergunta, mas Deus faz uma nação escrava? Lógico que Deus faz. O povo de Israel, que era o povo protegido por Deus, durante muitos anos eles foram escravos de Faraó no Egito. Veja que interessante. Enquanto José era governador no Egito, o povo vivia tranquilamente. Por isso que a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando José morreu e entrou um faraó que não conhecia a história de José, o povo então começou a ser massacrado. Mas vamos para a história. Quando os cananitas deixaram a Torre de Babel, eles foram para uma região que hoje é considerada a região africana. Aí alguém pergunta, mas como que se sabe disso? É interessante essa pergunta. Você sabe o que significa a palavra Cã, um dos filhos de Noé? Significa negro, escuro. Por isso que 99% dos teólogos dizem que Cã é o pai ancestral dos negros. Isso à luz da teologia. Quando o Marco Feliciano escreveu esse ponto no Twitter, ele estava se referindo a essa vertente teológica. A vertente que explica que os sofrimentos que o povo africano enfrentou, as doenças, as misérias, a escravidão, a fome, a peste, são derivadas dessa maldição que Noé lançou sobre o seu filho Cã. Essa é uma explicação teológica para o sofrimento da região africana. E veja que o Marco Feliciano continua dizendo aqui na sua frase: o motivo da maldição é a polêmica. Por que ele escreveu isso aqui? Porque realmente o motivo pelo qual Cã foi amaldiçoado é polêmico. Porque a Bíblia diz que ele viu a nudez do seu pai. Esse termo, ver a nudez, é interpretado pela maioria dos teólogos e faz sentido, que representa abuso sexual. Por isso que ele foi amaldiçoado. Você já pensou se o Marco Feliciano escrevesse assim: africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. E esse ancestral amaldiçoado foi amaldiçoado por cometer um ato de abuso sexual. Aí pronto, meu Deus do céu, aí que a complicação seria mais grave ainda nesse Brasil. Mas é um fato bíblico, uma linha de interpretação teológica. Mas veja que interessante que enquanto o Marco Feliciano estava dando esse ensinamento no Twitter, ele postou logo lá na frente a seguinte frase: toda a maldição foi quebrada na cruz. Veja que o próprio Marco está dizendo que ninguém é amaldiçoado. Por que o Marco Feliciano está dizendo isso? Porque na cruz de Cristo foi quebrado todas as maldições que existiam no tempo da lei. A imprensa deveria também mostrar isso, né? Porque isso aqui é uma prova que ele está dizendo que ninguém é amaldiçoado. Veja que ele diz aqui, né, no Twitter, o seguinte: mas toda maldição foi quebrada na cruz de Cristo. Então aí você vê que realmente é a imprensa quem está fazendo isso aí para tentar tirá-lo de lá. Então a vertente que o Marco Feliciano está colocando é essa, que explica o sofrimento na África, na região africana. E ao mesmo tempo ele está dizendo aqui no Twitter que nenhuma nação, nenhum ser humano é amaldiçoado, que todas as maldições foram quebradas na cruz de Cristo. Agora veja que interessante à luz da teologia. Quando os cananitas foram para a região africana,
Os israelitas foram para a região de Israel, que é a região de Israel hoje. A Bíblia nos traz 7 dispensações. O que é dispensação? Era a maneira como Deus tratou com a humanidade de forma diferente. 6 dispensações foram voltadas para os israelitas. E o povo cananita, que morava na região africana, não pertencia a nenhuma dispensação. Era como se eles não existissem no campo bíblico. Deus tratava só com Israel, tudo era com Israel, tudo era com os israelitas, as bênçãos eram para os israelitas. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, deu origem à última dispensação, que chama-se dispensação da graça. A dispensação que abrange todas as nações e todos os seres humanos, independente de cor, raça. Ali na cruz do Calvário, Deus mostrou para a humanidade que qualquer nação, que qualquer povo que reconhecer Jesus como Salvador, será uma nação abençoada. E isso a imprensa não coloca, que o Marco Feliciano falou no Twitter, né? Por isso que os evangélicos em geral estão defendendo o Marco Feliciano, e até mesmo muitos negros. Eu sou descendente de negro, né? Eu tenho parte da minha família negra, a minha avó é índio, a minha avó é índia, misturado com negro, pernambucano, negro, baiano, misturado com índio, deu essa cor aqui. Por isso que nós estamos defendendo o Marco Feliciano pela injustiça que está sendo cometida. Mas lógico, nós precisamos entender o quê? Todas as nações são abençoadas hoje. Não existe nação amaldiçoada. Mas precisamos entender o seguinte, que aquela nação que comete princípios que nós entendemos ser agravantes contra o cristianismo e contra a Bíblia, por exemplo, macumbaria, feitiçaria, adoração a barata, a rato, sapato, boi. Isso são agravantes contra o cristianismo. Uma nação dessa, com certeza, não será uma nação abençoada. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Para isso é necessário que a nação reconheça Jesus Cristo como Salvador. Então veja que o próprio Marco Feliciano deu a explicação, estava dando a aula, explicou sobre a maldição na África, explicou que essa maldição não existe mais na cruz de Cristo, mas a imprensa não colocou isso aí à tona. Por isso eu quero mandar um recado aqui para o cantor Lázaro. O Lázaro está dizendo o seguinte, olha, eu estou apoiando o Marco Feliciano, mas o Marco Feliciano errou. Lázaro, vai conhecer de teologia, né? Você como um cantor, antes de sair pronunciando certas coisas, conheça um pouco de Bíblia, um pouco de teologia. Isso faz bem, ajuda a sua cultura, né? Tudo bem que você está apoiando o Marco Feliciano, diferente de outros cantores que estão omissos, mas também não fica falando besteira por aí. É uma vertente teológica, bíblica, a qual eu acabei de explicar aqui. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Fique à vontade de compartilhar esse vídeo aí, para que as outras pessoas também possam entender o que realmente o Marco Feliciano estava querendo dizer. Agora, a gente precisa entender muito bem o seguinte, né? Existem muitas pessoas aproveitando da situação para ganhar popularidade. Por exemplo, tem um branco aí que colocou um vídeo no YouTube metendo um pau no Marco Feliciano, porque o Marco Feliciano falou dos negros e ele mesmo está recebendo uma ação contra racismo. Existem 3 famosos que compareceram naquela reunião dos ativistas gays, 3 famosos que respondem por crime de racismo e estão aproveitando a situação para se propagar diante dos negros. Eu sou descendente de negro, a gente também não vamos ser também quadrado, vamos ser esperto. Tem muitos brancos, também não vamos generalizar, tem muitos brancos que são racistas e estão aproveitando essa situação para falar que não é, né? Então temos que ficar esperto com isso aí, beleza, pessoal? Vamos ficar então aí atento a tudo que acontece. Eu espero que eu tenha trazido uma explicação à luz da teologia para vocês.